Fumantes têm maior tendência ao vício em vingança? 20% de nós, na verdade, poderíamos ficar viciados nisso. Você afirma que os Estados Unidos podem ser uma nação viciada em vingança. Pense em um ataque de vingança como uma emergência médica, como um ataque cardíaco. 95% das pessoas vão relatar que têm desejos de vingança. Alguns devem pensar, isso é mesmo um vício? Estudos mostram que você sente mais ansiedade e depressão, o que está arruinando sua vida. Esse é um assunto polêmico, cara. A ciência da vingança é quase um tabu meio viciante. Sabe, tenho que admitir, odeio, mas às vezes posso ser vingativo. Bom, eu fantasio sobre isso. Na verdade, eu não faço nada. Isso faz de mim uma pessoa melhor ou só um... Não sei, não tenho certeza. O que você acha? Podemos começar por aí. Esse é um bom ponto de partida. Não vou julgar se isso te faz melhor ou pior, mas direi o seguinte. Provavelmente, cerca de 95% das pessoas, de acordo com estudos que foram realizados, vão revelar que, como eu disse, 95% das pessoas vão relatar que têm desejos de vingança e fantasias de vingança. Você faz parte da maioria. Então você está na grande maioria. O que é estranho nisso, porém, é que se eu estou tão bravo com fulano por algo legítimo, se eles fossem atropelados por um caminhão de lixo, eu não ligaria. Mas isso na verdade não é verdade. Assim que eu digo isso pra mim mesmo, eu sei que não é verdade. Não é que eu goste dessa pessoa. Posso odiá-la, mas isso vai me fazer parecer um psicopata. Mas é isso. Prefiro salvar a vida deles só pra se sentirem ainda pior. Tipo, caramba, esse cara acabou de fazer aquilo. Ele realmente me empurrou pra fora do caminho do caminhão de lixo. Eu sou o cara mau. Ele é tão legal que até penso em doar um rim e brincar. Agora estou em você pra sempre, e você me deve uma que nunca vai poder pagar. É assim que eu sou uma pessoa boa. Tipo, eu sou mesmo. É como um inverso estranho, tipo, qual é o oposto de vingança? Qual é o oposto disso? Eu não sei. Acho que o oposto pode ser perdão. Pode ser perdoar a pessoa que te fez mal, ao invés de tentar fazê-la sofrer. Vingança significa, sabe, vingança significa punir, causar, infligir dor em alguém que você percebe que te causou dor. Doar seu rim para salvar a vida deles não é um ato de vingança. Mesmo que você possa estar pensando nisso dessa forma, tipo, agora você vai me dever para sempre, mas não é exatamente vingança. Eu não sei. É complicado, né? Porque, claro, esse não é o único motivo pelo qual eu faria isso. Eu gostaria de fazer algo assim pra poder reforçar que eu sou uma boa pessoa ou algo assim. Na verdade, eu tenho uma fantasia estranha de doar meu rim pra alguém, não para uma pessoa ruim. Sabe, o ideal seria alguém da minha família ou algo assim, mas é isso. Que coisa legal você poderia fazer por alguém, fazer algo assim. E eu não faço ideia de por que eu tenho esse desejo de realmente fazer isso, porque é uma cirurgia horrível. A recuperação, imagino, deve ser brutal. Você fica tomando remédio, provavelmente por, tipo, é horrível por tudo que dizem, né? Você só faria isso por alguém que você realmente ama. Mas eu também penso, poxa, que honra poder fazer algo assim. Isso não tem relação com vingança, mas pensei nisso, pois ao ler sobre o tema, vingança costuma envolver. Você quer humilhar alguém, você quer que alguém morra ou se machuque por sua causa. E eu meio que tenho, tipo, às vezes eu tenho um lampejo disso, mas eu adoraria poder fazer algo tão bom por alguém assim. Que essa pessoa realmente mude para sempre, certo? Essa é a fantasia. Talvez seja, tipo, você faz algo tão amoroso que a pessoa realmente desperta e se torna uma pessoa boa. É totalmente coisa da Disney, ridículo e provavelmente nada realista. De jeito nenhum. Na verdade, eu adoro isso. E você não ouve muitas pessoas dizerem isso, vamos colocar dessa forma. Mas eu acho que talvez mais do que um número mínimo de pessoas pensem sobre isso de vez em quando de maneiras diferentes. Muitos de nós queremos ser heróis, e isso é um ato heróico, como você acabou de descrever. Mas ainda assim parece egoísta, porque não é como se eu dissesse, sim, estou fazendo isso por eles. Mas também penso, olha só, olha o halo em volta da minha cabeça depois de ter feito essa coisa incrível. Tipo, ainda é totalmente interesse próprio. Mesmo que o efeito colateral seja leve, tudo bem, você não vai morrer cedo de doença renal, tanto faz. Onde entra o narcisismo nisso? Talvez, quem sabe, a gente possa entrar nesse assunto, mas eu não sou especialista em narcisismo. Então você provavelmente está falando com o cara errado. Na escala da vingança, isso seria muito baixo, porque você está realmente ajudando alguém em vez de machucá-lo. Acho que eu realmente não tentaria voltar o foco pra mim mesmo.
Eu gostaria de pensar, eu gostaria de acreditar que há uma pequena fatia de, tipo, benignidade, sabe? Gentilezas acontecendo aqui, só uma generosidade que não está corrompida. Mas eu não sei, talvez eu esteja me enganando. Então, isso pode ser uma pergunta boba. Por que queremos vingança? Não há valor inerente nisso, eu não vejo. Minha vida não melhora se alguém que eu acho que é um canalha for atropelado por um carro. Mas, mesmo assim, de certa forma, muitos de nós desejam coisas assim, certo? A gente quer que o nosso ex-namorado que nos traiu apanhe, ou pior, né? A gente quer isso. Mas, tipo, a sua vida não melhora, porque na verdade pode até piorar se for, tipo, também o pai do seu filho, né? Mesmo assim, você pensa que não se importaria se ele fosse atropelado por um táxi? Bom, você está falando de duas coisas um pouco diferentes aí. Schadenfreude, né? Que é sentir satisfação com o sofrimento de outra pessoa, o que você não causou, né? Sabe, alguém que talvez você inveja ou despreze, e finalmente eles recebem o que merecem, mas não teve nada a ver com você ter feito isso. Você não os machucou, mas descobre que algum destino ruim aconteceu com eles. Essa é a ideia de Schadenfreude e está relacionada à vingança, mas buscar vingança é sobre você ser o instrumento do sofrimento deles. Por que faríamos isso? Entendi, você quer saber por que fazemos isso? Por que desejaríamos fazer alguém sofrer? E fazemos isso porque isso nos faz sentir melhor, do mesmo jeito que drogas ou álcool nos fazem sentir melhor. É isso que a nova neurociência está nos mostrando. Quando estamos com dor, nos sentimos vítimas, ou nos sentimos humilhados, traídos, envergonhados, insultados, desrespeitados, qualquer uma dessas coisas. Quando sentimos isso, é como uma dor física no cérebro e ele quer que pare. E a maneira mais imediata de conseguir isso é obter uma descarga de dopamina. E é isso que conseguimos. E ativamos o circuito de prazer e recompensa do vício para conseguir isso. Assim, nos sentimos melhor por um tempo. É curto, mas é uma euforia curta. É uma euforia poderosa. E para algumas pessoas é uma euforia que elas querem de novo e de novo e de novo. E pode se tornar viciante. Você mencionou algo interessante. Estamos nos sentindo magoados e queremos uma descarga de dopamina para meio que interceptar essa dor. E isso, na verdade, isso faz muito sentido quando você vê pessoas que, sei lá, vamos dizer que foram muito intimidadas quando eram crianças. Agora elas estão mais velhas e produzem conteúdo adulto no OnlyFans, se envolvendo em situações sexuais incomuns. Você pensa, ué, de onde veio isso? Será que sofreu abuso na infância? Falo de alguém que conheço e que diz não. Então por que faz coisas que te machucam? Fazer conteúdo adulto não é necessariamente ruim para todos, mas é algo debatível, na minha opinião. Mas essa pessoa em particular, eu pensei, ok, bem, sabe, isso não é... ela está fazendo isso por causa da dor. Faz total sentido. Eu só imaginei que tinha que estar relacionado a isso. E agora, com essa coisa da dopamina que você está falando, eles provavelmente estão lembrando de toda a dor, da dor não resolvida que tiveram quando eram crianças. Eles pensam, vou tentar algo sexual diferente para ter essa descarga de dopamina. E isso vai me fazer esquecer que apanho todo dia? Quando criança, meus pais não ligavam. Isso tem relação? Eu não sei disso. Isso é porque, sabe, a menos que eles estejam sentindo vontade de se vingar de si mesmos, ou seja, eles se decepcionaram, eles acham que cometeram erros ou pecados, certo? Eles acham que se sentiriam melhor se punissem por seus atos ruins, tornando isso um ato de autorrevanche. Mas fora isso, não é realmente busca por vingança, porque, sabe, eles não estão tentando machucar alguém pela dor que foi infligida a eles, certo? Eu não... Quis dizer busca por dopamina, não vingança, para interromper a resposta de dor da pessoa. Não sei sobre isso, é uma boa pergunta. Eu não sei se temos estudos que mostram que você vai conseguir essa descarga de dopamina dessa forma. O que sabemos é que quando você sente essa dor de vitimização e injustiça, você passou por uma injustiça e quer que essa dor pare. Sabe, a evolução fez disso uma estratégia adaptativa para nós, voltando lá para a era do Pleistoceno ou a era do gelo. É que sentimos um enorme prazer ao infligir dor em quem nos machucou. A pessoa que nos fez mal, ou o representante dela, pode até ser um substituto para essa pessoa. Se não consegue ou é perigoso alcançar quem te machucou.
Entendi. Então essa ainda é uma chave muito específica para uma fechadura muito específica, certo? Isso não é só eu precisar sentir dopamina de forma geral porque fui machucado, isso é eu precisar sentir uma descarga específica de dopamina resultante de um ato que eu faço com a pessoa que me machucou. É uma chave muito específica para uma fechadura específica, como tentar encaixar peça quadrada em buraco redondo. Não vai funcionar para te dar o mesmo tipo de sensação, correto? Acho que isso está correto, mas eu diria que é uma fechadura que tem muitos buracos. E o motivo é que em muitos lugares dá para inserir essa chave. Porque ao longo da nossa vida, nós experimentamos mágoas, que é sobre isso que estamos falando diariamente, a cada hora, quase de todas as formas possíveis. E às vezes nós imaginamos elas, então podemos imaginar mágoas, podemos experimentar mágoas reais, pode haver. Não existe um painel de juízes para decidir se algo que é uma mágoa para você ou um sentimento de injustiça, humilhação ou vergonha seria ou não. Para outro milhão de pessoas que testemunharam ou experimentaram a mesma coisa, então é uma questão muito ampla e nós experimentamos vitimização ao longo de toda a nossa vida o tempo todo. A questão é, o que ocorre quando todas essas infinitas mágoas fluem para o mesmo lugar? Vício, circuitos neurais de prazer e desejo Mas o que libera esse prazer e desejo é machucar outras pessoas, causar dor em outras pessoas. É disso que se trata a vingança. E para muitas pessoas, isso se torna, sabe, a fonte de quase todas as formas de violência humana. E estamos falando, quero dizer, a vingança é a causa raiz. Você já se perguntou qual é a raiz da maioria das violências humanas? É a busca por vingança, envolvendo bullying, violência entre parceiros de rua e gangues. Há tiroteios em massa, genocídio, tortura, terrorismo, guerra, tudo isso? Existe um. Na raiz de quase todos esses incidentes está o propósito, sabe qual é? Quem era visto como agressor agora se sente vítima. Primeiro, e agora eles estão buscando justiça na forma de vingança para se sentirem melhor. Sim, isso me lembra, tipo, de você tem um grupo que foi oprimido, ou, sabe, os curdos, por exemplo, no leste da Turquia, ou algo assim. E eles formam uma célula terrorista e colocam bombas em Istambul, ou algo assim. Ou, veja, há outros exemplos que nem vou citar para não receber 8.000 e-mails de pessoas me xingando. A nuance do que quer que seja a obsessão deles com essa causa. Mas você vê muito isso com terrorismo. Você também vê vitimização falsa ou, tipo, vitimização fabricada. Quero dizer, se você ler a história da Alemanha, por exemplo, eles realmente foram colocados contra a parede com o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial, certo? Mas aí, Hitler não foi simplesmente tipo, ei, passamos por isso, temos que nos recuperar disso. Foi mais como, vamos nos apoiar nisso, certo? Eu quero que todo mundo dessa nova geração que nem estava vivo naquela época realmente sinta o quanto o nosso país inteiro foi humilhado por causa disso. E era como se ele Hitler soubesse que você podia simplesmente apertar esse botão e isso ia simplesmente. Parecia uma máquina de vendas com bug de dinheiro infinito. Ele só apertava o botão da vitimização. E você vê isso em muitos conflitos modernos também. Quero dizer, até mesmo os chineses, de certa forma, têm esse sentimento de que o mundo inteiro olhou pra eles de cima. Então agora eles precisam mostrar pra todos como eles são grandiosos. Isso inclui aspectos positivos como o avanço tecnológico e outros negativos, como tudo que o Partido Comunista Chinês planeja para os locais de seu interesse. Você percebe essa narrativa de vingança da vitimização acontecendo no cenário mundial? Não é só questão de esse cara roubou minha namorada e estou chateado, certo? Isso tem, tipo, uma capacidade séria de ganhar escala. Certo? E isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade, pelo menos da história registrada que a gente conhece. E a gente sabe que, assim como você disse, Jordan, que mágoas imaginadas despertam desejos reais de vingança, com efeitos reais de vingança no mundo, como violência e guerra. Então, se é real o suficiente na sua cabeça para desencadear algum tipo de desejo de vingança, vontade de vingança, então já é real o suficiente. Você precisa levar isso a sério, assim como todos nós. Não importa se foi só sua imaginação e se você é a única pessoa no planeta que imagina isso. Ou, como você mencionou com Hitler, você perpetra o que você sabe nós temos agora. Recentemente tivemos o Parem de Roubar. Mito. Mas você sabe, Hitler espalhou o mito da punhalada pelas costas,
que era de que, você sabe, políticos na Alemanha e os judeus, você sabe, traíram a Alemanha ao aceitar o Tratado de Versalhes e pagando essas imensas reparações, perdendo parte do seu território e humilhando o povo alemão e, em particular, os soldados alemães que tinham acabado de lutar na Primeira Guerra Mundial, acreditando que iriam vencer. E acabou sendo um armistício e eles foram responsabilizados pelo início e pela perpetração de toda aquela guerra. Sim, esse é um tema histórico interessante, mas prefiro seguir falando sobre o vício. Acho que isso talvez esteja mais alinhado com o tema do programa. Embora eu ressalte que o livro traz exemplos históricos de vingança acontecendo no cenário mundial, de Mao a Stalin e Hitler. Se as pessoas realmente se interessam por isso e você dedica uma quantidade significativa de tempo, não é só aquele aceno de cabeça que estamos fazendo aqui no programa. E vamos colocar o link para o livro nas notas do programa. Por favor, use nossos links ao comprar livros do programa, pois isso apoia nosso trabalho. Como surgiu seu interesse pelo tema da vingança? Porque você tem, de certa forma, sua própria história de origem de vilão. Você já contou isso no livro. Gostaria que recontasse pra nós. Gente, talvez seja, você sabe, uma história tipo John Wick, e é bem parecida em muitos aspectos. Uma história tipo John Wick. Isso é engraçado. Realmente, é uma história tipo John Wick. E sabe, não é algo pra rir, exceto por essa coincidência infeliz. Sabe, quando eu tinha 12 anos e meus pais mudaram minha família de uma casa no subúrbio para o interior, para a fazenda de 200 acres do meu bisavô, eu queria fazer amizade com as crianças ao meu redor que moravam em outras fazendas vizinhas. E esses caras não estavam nem aí para isso. Sabe, eu simplesmente apareci na vida deles e nós não tirávamos nosso sustento da terra. Eu não tinha crescido lá e eles não queriam me receber na comunidade deles. E quanto mais eu tentava, mais eles ressentiam isso. E isso acabou se transformando em bullying. E o bullying passou das palavras conforme eu fui crescendo. Na minha adolescência, tanto na fase inicial quanto na mais avançada, isso se transformou em pequenos e depois mais significativos atos físicos de violência. Até que uma noite, em casa, meus pais, meu irmão e eu estávamos dormindo. Fomos acordados por um tiro. Corremos até as janelas e tentamos ver o que acontecia. E eu vi uma caminhonete que pertencia a um desses caras que vinha me atormentando, saindo em disparada da frente da minha casa. Andamos pela casa, olhamos tudo, não vimos nada e voltamos para a cama. De manhã, antes da escola, eu alimentava e dava água para nossos animais. A gente tinha um pequeno rebanho de gado, Angus preto, alguns porcos e uma linda cadela Beagle de caça chamada Paula. Quando fui ao cercado dela ao lado do celeiro para alimentá-la e dar água naquela manhã, a encontrei morta, com um tiro na cabeça e em uma poça de sangue. Isso é nojento. Quero dizer, olha, bullying é uma coisa. Mas olhando pra trás nisso em 2025 e talvez eu não saiba. Não acha isso insano, matar o cachorro de alguém? Pichar eu até entendo. Perder na lateral do celeiro poderia ser só, ei, isso é ruim. Mas atirar no cachorro de alguém, abuso de animais, é tipo uma característica marcante de um futuro serial killer psicopata. Então, eu quero dizer... Isso foi no início dos anos 1980, numa área rural. E é isso. Ia perguntar. E a diferença na abordagem? Não estou justificando o que fizeram. Foi horrível. E era o meu cachorro. E isso não estava nem um pouco certo. Isso é coisa de psicopata. Mas agora parece mais assim do que naquela época, especialmente no interior, onde os animais são vistos de forma diferente. Não sei, mas eles não eram personificados como animais de estimação como são agora. Então, talvez nesse sentido eu não queira ser rápido demais em julgá-los como sociopatas. No entanto, eu certamente os julgaria como viciados em vingança. Acho que eles se sentiram prejudicados por minha presença, meus esforços e outros acontecimentos em suas vidas. E eles decidiram descontar isso. Sabe, tentar me dar um recado através do meu cachorro, o que para mim faz mais sentido do que a narrativa de sociopata. Foi horrível e não deveria ter acontecido, independente do motivo. Nós chamamos a polícia. A polícia, você sabe, fez um boletim de ocorrência, mas não ia fazer nada naquele momento. O que também remete a um período diferente no tempo. Acho que, hoje em dia, na maioria das vezes, a polícia com certeza iria até essas pessoas e seus pais e perguntaria: você sabe o que acabou de fazer? Por que isso está acontecendo? E que nunca mais aconteça.
Naquela época era só, faz o boletim, você está registrado. Se isso piorar, Deus me livre, aí sim vamos agir de forma mais proativa. Então, tipo, ligue pra gente quando eles atirarem em você, em vez de atirarem no seu cachorro. É mais ou menos isso que... Parece. O que seria essa escalada? Ligue se piorar. Eles invadiram minha propriedade armados e atiraram no meu cachorro, certo? Quero dizer, se você faz isso em San José, Califórnia, em 2025 você vai receber uma visita e vai ser arrastado pra fora de casa pela polícia. Pelo menos eu gostaria de pensar assim. Acho que você seria preso e ficaria um tempo na cadeia. Mas na época nem tanto. E então umas 2 ou 3 semanas se passam e eu me vejo sozinho em casa à noite. Meus pais estavam fora e meu irmão também não estava em casa. E eu ouço um veículo parar em frente à nossa casa. Morávamos numa estrada rural de mão única, então isso não era comum. Levantei para olhar lá fora. Está tudo escuro lá fora para ver o que está acontecendo. E eu vejo essa mesma caminhonete de novo. Logo após, ocorre um clarão e uma explosão. E a escalada acabou sendo que eles simplesmente explodiram nossa caixa de correio e a arrancaram do poste. Mas pelo menos não foi um animal ou algo pior, felizmente. Mas foi o suficiente, era o máximo que eu podia aguentar depois de todos esses anos de abuso. Provavelmente atiro com armas desde os 8 anos aqui nesta fazenda. Tínhamos muitas armas de caça. Meu pai tinha um revólver carregado que ele guardava na mesa de cabeceira para proteção pessoal. Corri escada acima, peguei a arma na mesa de cabeceira dele, desci, saí de casa e entrei no carro da minha mãe. E eu fui atrás desses caras pela escuridão da noite, gritando de raiva e berrando o mais alto que eu podia para tentar pegar Eles. Falando em psicose, aí está ele, aí está. Mas, sabe, eu entendo. Em 2025, se explodirem sua caixa de correio, chame o inspetor postal. Sabe, isso é totalmente fora do assunto, mas você pensa, tipo, o inspetor postal, grande coisa. Essas pessoas não brincam em serviço. Eles levam muito a sério que você receba sua correspondência sem interferências. Se alguém explodir sua caixa de correio e você pensar, é só a caixa de correio, são só algumas crianças. Não, o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e o inspetor postal vão aparecer. Eles estão ocupados, mas é o momento deles brilharem, certo? Pensam, alguém explodiu uma caixa de correio. Eles não apenas roubam correspondência, vão caçá-los sem piedade. É curioso pensar que inspetor postal parece ser onde guardas de trânsito se aposentam, né? É um trabalho bem tranquilo. Mas essas pessoas são muito sérias. Então não tem necessidade de perseguir eles com a sua própria arma. Deixe o governo federal cuidar disso porque eles adoram prender pessoas por esse motivo. Tem mais de um cara que está na prisão agora que está chocado. Pikachu, que ele foi preso por um inspetor postal de 1,50 m, ela fez da vida a missão de rastrear o cara e colocá-lo na penitenciária federal sem chance de condicional, certo? Sem problema. Isso, com certeza, é um conselho melhor do que pegar uma arma e ir atrás de alguém. Eu concordo 100%. E para as crianças que estão ouvindo isso agora, vocês realmente deveriam prestar atenção. Isso é... Certo, isso mesmo. Mas já que você não está fazendo essa entrevista da cadeia, imagino que você não pegou eles. Ou sabe, conta pra gente o que aconteceu. Não, eu peguei sim. Acabei encurralando eles perto do celeiro em uma das fazendas deles. A cena é a seguinte, a caminhonete deles está apontada para a parede do celeiro. Meu carro está atrás do deles com o farol alto. Vejo 3 ou 4 cabeças na caminhonete. Sabe, eles começam a sair devagar da caminhonete. E são, como eu disse, 3 ou 4 deles. Eles estão semicerrando os olhos por causa dos meus faróis, tentando descobrir quem tinha acabado de persegui-los pela estradinha de terra de mão única. E naquele momento, o que ficou claro para mim é que eles não estavam ligados. Armados no sentido de que eles não tinham nenhuma arma nas mãos. Eles podiam ter armas ou pelo menos aquele explosivo usado no caminhão, mas não tinham nada nas mãos. E eles não podiam saber naquele momento que eu estava armado ou necessariamente quem eu era. Não sei se eles reconheceriam aquele carro como o meu ou o da minha mãe. Talvez eles pensassem que era ela, talvez pensassem que era eu. Quem sabe? Mas o que estava claro para mim é que eu tinha o elemento surpresa, certo? Quero dizer, eu estava com a arma, eles não estavam, e era meio que a hora de agir. Quero dizer, eu tinha aguentado tanto abuso e eu queria muito pegá-los. Então eu, abri a porta, peguei a arma e comecei a sair.
E quando eu, sabe, coloquei minha perna pela abertura, eu simplesmente tive, sabe, um estalo, um momento de inspiração, onde eu meio que projeto e consigo ver meu futuro e percebo isso. Sabe, o cara que acabou de percorrer aquele caminho, eu não conseguiria voltar a ser quem era antes. Minha identidade mudaria completamente, eu teria que me ver como um assassino. Se eu sobrevivesse, poderia me machucar ou até ser morto. Talvez passasse anos, décadas ou mais em uma prisão. E eu sabia que essas não eram coisas com as quais eu me identificava. Eu fui criado melhor do que isso. Eu não queria essa identidade para mim. Não importava o quanto eu desejasse. Eu queria a vingança e eu queria a vingança desesperadamente. No fim das contas, eu só não queria pagar um preço tão alto para conseguir isso. E essa realização rápida e instantânea foi o suficiente para eu colocar a arma de volta no banco do passageiro, puxar minha perna de volta para dentro do carro, fechar a porta e ir para casa. Eu estive a segundos de quase cometer um massacre. Esse nível de controle de impulso, ou como você quiser chamar, essa é provavelmente a diferença entre muitas pessoas com quem conversamos diariamente e aquelas presas para sempre. Certo, isso mesmo. Isso é realmente Assustador. E agora sabemos pela neurociência disso. E isso segue o mesmo caminho do vício. Com o vício, sabe? Como eu disse, então eu estava buscando se eu fosse sobrepor a nova neurociência. Além das minhas ações, eu me sentia humilhado, envergonhado, injustiçado, tratado de forma injusta e vitimizado. Por anos, eu fui atrás deles para finalmente me sentir melhor. E eu teria me sentido melhor naquele momento. Isso teria sido uma descarga intensa de dopamina, mas teria durado apenas alguns minutos ou talvez uma hora, algo assim. Provavelmente nem isso. Mas a última coisa que fica entre você e realizar suas fantasias de vingança, das quais eu tinha muitas naquela época, é essa parte do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável pelo seu autocontrole e pelas funções executivas. Isso existe para evitar que você haja contra seus próprios interesses. E fazer essa análise de custo-benefício que eu fiz em uma fração de segundo, pelo menos foi o que pareceu na época, e felizmente isso estava funcionando para mim. Mas para viciados dependentes químicos, alcoólatras, viciados em jogos de azar ou qualquer outro tipo de vício comportamental, essa parte do seu cérebro muitas vezes é inibida ou sequestrada. Ela não está lá fazendo o seu trabalho, permitindo que você continue usando a substância, mesmo sabendo que isso está arruinando sua vida. E isso, para mim, como você acabou de dizer, Jordão, está correto. Quero dizer, foi isso que me impediu de ser hoje a versão condenada de mim mesmo em uma prisão. Depois disso, Curry, o que você pensou? Foi tipo, ainda bem que não matei ninguém ou algo diferente? Eu devia ter feito eles correrem só de roupa de baixo pela estrada e depois queimar suas roupas, não sabe? Eu disse que não estou causando uma boa impressão nesse episódio, mas tudo bem, meu público me conhece. Parece que existe um meio termo feliz onde você consegue fazer eles parecerem completos palhaços, mas também não vai pra prisão. E eu meio que teria ficado, tipo, no meu carro dirigindo pra casa, pensando, droga, eu devia ter pensado nisso. Queria ter feito algo menos intenso, mas ainda divertido. Eu não estava pensando tanto nisso, na verdade, sinceramente. Eu estava pensando em vergonha. E a vergonha que eu estou pensando e que eu senti naquela época era a vergonha de não ser forte o suficiente ou cruel o suficiente para ir até o fim. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é esse tipo de coisa masculina. Era como, sabe, os caras dos filmes, tipo os caras legais, os heróis que vão em frente e, sabe, derrotam o vilão. É isso que eles fazem, eles derrotam o vilão. E eu não tive coragem, eu amarelei, eu me acovardei no último segundo. Então eu fiquei pensando um pouco sobre a vergonha de não ter conseguido, de não ter tido o que era preciso para ir lá e aplicar esse ato final de vingança contra esses caras, ou esse ato final de justiça em forma de vingança. Agora, isso passou, mas isso fez parte do meu processo de reflexão durante provavelmente semanas, essa ideia. E em algumas culturas, em algumas comunidades e bairros, seja nos Estados Unidos ou em outros lugares, isso é uma vergonha ensinada de verdade, certo? Quero dizer, você deveria, se alguém vem para cima de você assim e faz algo como fizeram comigo, você deveria ir lá e devolver na mesma moeda, talvez até devolver 10 vezes mais, certo? Ou 100%.
É verdade. Eu trabalhava em Detroit com uma equipe de segurança todos do centro, e eu era um dos poucos caras brancos. Às vezes, eu era o único branco no trabalho e eles pareciam meio uma gangue. Funcionava de várias formas, como uma gangue. Eu devo dizer, lembro de um cara, ele foi ameaçado por uns caras. Eles disseram, nós vamos te matar, e eu fiquei. Eu só pensei, tanto faz, ouço isso todo dia no trabalho. Ele perdeu o controle e precisou voltar ao escritório para uma conversa de orientação. E eu falei pro nosso chefe, me explica por que ele tá levando isso tão a sério. Quem liga? 2 perdedores ameaçam sua vida. A gente ouve isso sempre. Por que se importar? E ele disse, de onde ele vem? Se você é ameaçado assim e recua ou não reage, toda a sua família fica em perigo. Você fica mal. Quero dizer, basicamente, a garota com quem você está envolvido vai achar que você é fraco. Sabe, sua mãe vai sentir vergonha de você. Seus filhos vão ficar em perigo na escola. Eu era assim porque de onde venho, se alguém te ameaça e você ignora, ninguém te menospreza por isso. Eles pensam, ainda bem que meu filho não entra numa briga por isso. Mas era o oposto de onde esse cara vinha. Então a gente teve que, acalmar toda essa situação e, desescalar tudo. Mesmo assim, pensei, não quero trabalhar com esse cara nas próximas semanas, pois se aqueles aparecerem, ele vai atirar. Ele só vai sacar a arma e atirar na cabeça deles por trás, sem que percebam. E, ele sente que precisa fazer isso, e eu não quero estar por perto quando isso acontecer, e eu não quero ver isso. Não quero estar com ele quando fizer isso, nem ser baleado junto, porque eles podem agir primeiro. Não quero me envolver nisso. Então, meu chefe realmente o transferiu para trabalhar sozinho em um lugar que ficava mais longe do centro da cidade. Ele acabou trabalhando em um clube de iates, o que é meio hilário, mas era, como você pode imaginar, um clube de iates. Nada lá se assemelha ao que ocorre nesses locais do centro frequentados por gangues. Então ele teve que ser meio que removido do contexto cultural de toda a situação. Isso faz sentido? Eles podem ter salvado a vida dele e de outros, com certeza. É assim que está. Sabe o conceito de que, entende? Vamos supor áreas em cidades onde há muita violência de gangues por retaliação, que se há violência de gangues, quase sempre é por retaliação. A ideia de que isso é só, pessoas más ou pessoas animais, isso é completamente falso. E a neurociência mostra isso hoje. Isso é sobre busca por vingança. E então é sobre, uma das maneiras que a sociedade inventou para descarregar essa emoção, esse desejo intenso de vingança, é quando você tem, forças policiais e sistemas de justiça disponíveis que vão responder e intervir. Mas se na sua comunidade você se sente mais frequentemente vitimado pela polícia do que apoiado por ela, por exemplo, e, portanto, na sua região é mais provável que você precise recorrer à justiça das ruas. Para controlar esses desejos e fazer parte da gangue, você precisa provar quem você é e qual é a sua identidade. Você pode acabar com muitas pessoas cometendo muita violência e ciclos de vingança desenfreados assim. E algumas das minhas pesquisas agora estão sendo usadas nesses tipos de comunidades para parar e controlar esses desejos de vingança antes que eles te dominem e acabem te levando a matar outras pessoas. Sim, você mencionou essa vingança. Continuamos dizendo que a vingança tem propriedades viciantes. Você pode falar um pouco sobre isso? Acho que muitos vão pensar de, ele está sendo metafórico, né? Usando isso como eufemismo ou analogia. Mas você não está, certo? Não. Não. Agora existe neurociência, nos últimos 20 anos, que mostra que a vingança é realmente um tipo de comportamento viciante. Vou explicar como isso funciona. O que aconteceria se você colocasse alguém em um scanner cerebral e você dá a essa pessoa um motivo de queixa, uma razão para sentir que foi vítima, tratada de forma injusta ou desleal, e então uma oportunidade de se vingar da pessoa que fez isso com ela? Normalmente, isso é feito ou nos estudos originais, como jogos econômicos, mas agora isso também tem sido feito com jogos em que há uma quantidade leve, mas significativa, de dor física envolvida, e mostram a mesma coisa. Então, a primeira coisa que acontece dentro do seu cérebro quando você sente uma sensação de injustiça, humilhação, vergonha, traição, é que seu cérebro não gosta de dor. Ele quer que isso pare, se restaurar ao equilíbrio e sair desse doloroso desequilíbrio. Busca prazer. E através da evolução, como eu disse antes, nós sentimos um enorme prazer em causar dor às pessoas que nos prejudicam.
E onde isso acontece é realizado dentro do cérebro, no circuito de dependência, que é o núcleo que fica no estriado dorsal. Essas são as áreas do cérebro responsáveis pelo prazer, desejo e formação de hábitos que são ativadas no vício em drogas e álcool. Então, é o mesmo neurocircuito. Como mencionei antes, também essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, serve para impedir que você faça coisas com consequências negativas. Se isso for inibido ou sequestrado, e pode ser, por exemplo, né, nessas comunidades das quais estou falando, onde você é ensinado dentro da sua própria família, retalie, nunca recue, retalie, retalie, e sua comunidade está fazendo a mesma coisa. Isso não está lá nem funciona para você. Então você pode sair em uma onda de busca por vingança que deixa a fantasia para trás e se torna um ataque de vingança na vida real, sabe? Isso ocorre na violência em todos os lugares, inclusive entre parceiros íntimos e crianças nos parquinhos. Os valentões sempre se veem como vítimas antes de se tornarem valentões. A principal maneira de alguém se tornar um valentão é vitimizar uma criança. Foi mais ou menos assim comigo. Fui tão vitimizado que quis virar um valentão. Me tornei advogado para satisfazer esse desejo. É engraçado, né? Eu ia dizer que você virou advogado, praticamente um especialista em vingança. Dependendo da área do direito, dependendo da área em que você atua. Então você está licenciado para se vingar nesse ponto. Interessante, foi intencional? Acho que não. Você pensava, vou ser advogado para processar as pessoas? Ou era só porque gosta de se superar? Não de imediato, queria ser fazendeiro. Ao me mudar para aquela fazenda, meu objetivo era ser fazendeiro. E naquela noite, quando tudo explodiu daquele jeito, eu soube que era o fim da minha carreira de fazendeiro. E eu teria que, virar estudante e fazer alguma coisa. Porque até aquele momento, eu era um estudante horrível até, a 10ª série. Então, comecei a procurar opções de carreira e, em algum momento, eu fui para... Você ficou sem ideias ao virar advogado? Fui encurralado, ou traficante, ou advogado. Escolhi ser advogado. Advogado, algo assim, mas fui encurralado. É alguém que busca vingança ilegal, ou uau, esses caras são pagos, quero dizer, advogados. Como litigantes, recebemos grandes quantias para buscar vingança por nossos clientes ou pela sociedade, no caso de promotores. Então, essas ideias, meio que tudo se juntou. Também combinava com as minhas habilidades. Eu era mais verbal, menos, você entende? Eu nunca fui bom em exatas, mas sabia escrever e argumentar um pouco. E eu pensei, talvez esse seja o meu destino. E eu, fui atrás disso. E por um tempo parecia, a combinação perfeita para mim. Mas quanto mais eu conseguia satisfazer esse desejo de buscar vingança em nome dos meus clientes, isso passou a ser sobre mim. E isso contaminou meu dia a dia. Eu era um buscador profissional de vingança no trabalho. Também fazia isso em casa com minha esposa e filhos, sem conseguir escapar. Quando tentei me afastar porque achei que estava se tornando perigoso e tóxico para mim, não consegui me livrar disso. Era meio que todos esses clichês de dependência que, eu conhecia do vício em drogas e álcool. Mas isso estava acontecendo na minha vida na forma de busca por vingança. Então, como esse vício vai te desgastando com o tempo, você vê o que acontece com o vício em drogas, certo? Ou o vício em álcool, mas e quanto ao vício em vingança? Como ele se manifesta e o que ele faz com você psicologicamente? Sim, antes de tudo, isso bagunça praticamente todos os seus relacionamentos, porque ninguém quer passar tempo com alguém obcecado por vingança, certo? Então, você sabe se todo encontro é recebido com algum tipo de punição retaliatória? Porque, você me irritou, né? O que você acabou de dizer agora está me incomodando. É ilógico, está incorreto, é de alguma forma ofensivo, desrespeitoso ou insultante, e você está dando essas respostas retaliatórias de volta. Seus relacionamentos se desgastam bem rápido. Então isso é uma coisa que acontece, que é altamente tóxica. Acho que isso acaba se tornando uma preocupação constante. Você está sempre pensando nisso, sempre tramando e arquitetando sobre a última injustiça. Vingança. É importante refletir sobre ela na flecha do tempo. A vingança sempre olha para o passado. Você está sempre buscando punir alguém por algo que aconteceu no passado. Não é algo do presente ou do futuro. E assim você está sempre vivendo no passado e obcecado,
remoendo o que aconteceu com você em algum momento do passado. E é isso que alimenta seus desejos de vingança. E se você não consegue parar esse tipo de ruminação, então você está sempre lidando com esses desejos de vingança no presente, que afetam sua vida atual e futura. E na sua capacidade de alcançar os objetivos que você quer atingir na sua vida e de criar e manter os relacionamentos que você preferiria ter. Também sabemos por estudos que buscar vingança, quando você faz isso, na verdade faz com que você, apesar da rápida descarga de dopamina, depois que ela passa, se sinta pior. Isso te faz sentir pior, mas querer mais. Você sente mais raiva, sente mais ansiedade, sente-se mais deprimido e sente medo. Porque você sabe, é claro, que o seu ato de vingança contra a pessoa A vai se tornar, na mente da pessoa A, uma experiência de vitimização. E eles vão querer revidar contra você. Então você sabe que está essencialmente se colocando em perigo e continuando um ciclo de conflitos no qual você está sempre preso dentro desse conflito e não consegue sair. Porque você e a outra pessoa estão comprometidos em tentar machucar um ao outro pelo que acabaram de fazer, em vez de apenas deixar isso no passado, onde pertence, e seguir em frente. E eu quero deixar um ponto bem claro sobre essa flecha do tempo. Buscar vingança não tem a ver com autodefesa. Então, autodefesa é quando você se defende por causa de uma ameaça presente ou iminente. Sabe, uma ameaça no futuro próximo à sua segurança física ou à segurança de outra pessoa. Perdoar não significa renunciar à autodefesa, são coisas diferentes. E não deveria mesmo. Sabe, a autodefesa, na verdade, ativa uma parte diferente do seu cérebro, a amígdala, que não faz parte do circuito de recompensa e vingança sobre o qual acabei de falar. Então, a autodefesa te protege no presente e no futuro. Vingar-se só te machuca e te prende ao passado. Entendi. No livro você diz poeticamente que um martelo sente o impacto de cada golpe ao pregar um prego. Gosto disso porque não me recordo de ter cometido atos de vingança. Quer dizer, de novo, eu não sou realmente uma pessoa vingativa. Meio que, sabe, talvez um pouco, mas tipo, não de verdade mesmo. E eu penso nas coisas que já fiz com as pessoas por raiva, e nunca é uma sensação boa, né? Depois você racionaliza. Fizeram isso comigo, aí fica. E agora? Agora vocês dois são babacas. Sério, era isso que você queria? Agora vocês dois são idiotas? Eu percebo isso. Eu tenho filhos pequenos e meu filho, sabe, ele está doente. Ele tem dificuldade em controlar os impulsos e fica muito bravo com alguém. Há alguns anos ele ficava bravo com alguém e mordia a pessoa no ombro. Eu entendia o que ele queria fazer. Você queria que eles fossem embora e eles estavam te irritando. E eu vi aquele garoto e ele é irritante. Mas agora vocês dois são. Agora você é o vilão por morder o ombro dele. Não queria brincar com ele, certo? E sei que ele está pensando... Eu fico tipo, por que você fez isso? E ele fala, ele estava me irritando. Mas eu também percebo que ele se sente envergonhado ao mesmo tempo porque sabe que não deveria ter feito isso. Ele não está apenas chateado por estar encrencado, mas porque sabe que errou. Isso acaba afetando a identidade que você acredita ter. Porque, a menos que você aceite totalmente que é essa pessoa vingativa e mesquinha, você realmente... É difícil sustentar esse conceito. Sou uma pessoa íntegra, legal e honesta. E aí você pensa, e também estou furando os pneus do carro da minha ex-namorada... Porque, bom, como isso combina com eu ser uma pessoa boa, íntegra e honesta? De novo, eu não sei. Eu tenho que criar um tipo de divisão, tenho que compartimentalizar isso de um jeito desconfortável e falso, certo? Então isso realmente não funciona. Você realmente não pode ter os dois, especialmente se isso é um hábito que você pratica a cada poucos dias, toda semana, todo mês, seja lá qual for a frequência. Bem, estudos mostram que, sabe, comportamentos e pensamentos de busca por vingança acontecem já nos primeiros anos de vida, ainda na infância. Então, isso está de acordo com o que você descreveu sobre seu filho. Eu diria que ele sabe morder essa outra criança por estar sendo irritante. É um exemplo perfeito de busca por vingança, certo? É como, essa criança está me machucando, então estou me automedicando e vou machucá-la de volta. É disso que se trata o vício, é essa ideia de automedicação, de tentar nos fazer sentir melhor. Fazemos um trabalho ruim como pais ao ensinar as crianças, inclusive eu que tenho 2 filhos. Até recentemente, com a neurociência, não tínhamos ferramentas para entender isso. A sua própria vitimização vai desencadear essas vontades de vingança.
E existem maneiras muito boas de lidar com isso, e existem maneiras que não são tão boas de lidar com isso. Deixamos as crianças descobrirem sozinhas e seguirem seus instintos. Os instintos levam a coisas como morder, ou, potencialmente pior, se tornar um valentão. Mas podemos ensinar outras coisas a elas. Então, existem algumas soluções muito boas que surgem disso, e uma delas é ao perceber a vitimização e o desejo de vingança como parte de um viciado e a própria violência como parte de um processo viciante. Isso nos dá acesso a todas as ferramentas do vício, ajudando a controlar esses desejos antes que seja tarde demais. E, na verdade, deveríamos começar a ensinar isso já nos primeiros anos de vida e continuar a partir daí. Sim, faz sentido. A escola dele gerencia tudo muito bem, por isso pagamos caro, graças a Deus. Mas, sabe, que também é com pai, também é meio constrangedor, porque, de certa forma, isso reflete em você. E você fica tipo, não, eu não ensinei ele a apostar. Não. Não mordemos os outros quando estamos irritados. Mesmo que seu filho irrite, você deveria saber disso. Meu filho vai morder ele de volta da próxima vez que vê-lo, certo? Então você cria esse ciclo. Isso mesmo. Não, isso mesmo. Agora virou até uma piada. Quero dizer, eu até disse que ele vai convidar aquele garoto pra vir aqui porque está tudo bem. Você, eles, claro, estão bem agora, certo? Nada de morder. Todo mundo, até as crianças, vai rir porque isso já virou uma piada recorrente. Mas o que achei interessante no seu trabalho aqui é que não importa se a queixa é real ou não, tocando no que falamos antes, né, sobre essa questão de vitimização no palco mundial, está tudo na sua cabeça. Então, realmente não importa. Não importa se essa pessoa realmente te humilhou na frente de todo mundo. Seu exemplo no livro é ótimo. Os atiradores em massa, certo? Eles escrevem esses manifestos que, claro, é algo extremamente narcisista. Quem diabos escreve um manifesto? Só um psicopata narcisista? Alguém, você sabe, que está fazendo esse tipo de coisa, indo em um ataque a tiros. Mas é sempre assim, tipo, eles me rejeitaram, eles não veem o quanto eu sou incrível, eles não entendem, eles me humilharam pela última vez, e aí você pensa, quem são eles? Ninguém pensa em você, certo? Mas na cabeça deles, esse narcisista grandioso pensa assim: todos estão conspirando para diminuir meu status de pessoa incrível. E você vê isso com... Teve um garoto incel um tempo atrás que foi empurrado de uma plataforma numa festa. E talvez alguém tenha rido e, tipo, com certeza ninguém nunca mais pensou naquele garoto. Mas ele ficou revivendo esse incidente na cabeça dele, junto com as rejeições das garotas por anos, até que decidiu matar um monte de gente. Foi assustador porque ele escreveu tudo isso e por isso conseguimos juntar as peças. O ponto é que tudo pode estar na sua cabeça, mesmo que você não seja um. Você é uma pessoa mentalmente saudável na maior parte do tempo, essas pessoas não são. Mas você ainda pode alimentar um ressentimento na sua cabeça e perceber, talvez conversando com a outra pessoa, que ela nunca teve essa intenção, que ela nunca pensou nisso. Quero dizer, em nível micro, quase toda discussão pode ser assim, certo? Com sua esposa, você pensa, ela sempre faz isso, sempre faz aquilo, e aí você conversa com ela e ela diz, eu esqueci de ligar o carro? Me desculpa. Recebi uma ligação e você pergunta, foi algo pessoal, fui eu que pedi pra você fazer isso? E você fez isso pra mostrar que é o chefe, que você manda na casa e blá blá blá. Tipo, todas essas construções, toda a estrutura que você criou pra transformar isso em algo maior do que precisava ser, desaparece num instante. Acho que pessoas que não são emocional ou mentalmente saudáveis alimentam esse ressentimento até explodirem. Elas podem. Então, sabe, a gente tem esse espectro. Você criou um bom espectro aí entre, digamos, disputas entre parceiros íntimos que você pode ter com seu cônjuge ou alguém que você ama. E você se sente injustiçado e começa a querer revidar, e você tem esses possíveis discussões entre vocês dois. E isso está, sabe, lentamente começando a corroer o seu relacionamento. Mas o que realmente acontece nessas situações é que ambos os lados se sentem vítimas, seja de forma real ou imaginada, e se sentem insultados, humilhados, traídos. E agora você quer retaliar de novo, meio que para se automedicar, para se sentir melhor. E isso escala até mesmo para incluir atiradores em massa, mesmo que você estivesse certo, sabe? Atiradores em massa costumam ser vistos como sociopatas, mas não há evidências de que todos realmente sejam. Há indícios de que uma porcentagem deles é, mas não a maioria.
Até o sociopata passa pela mesma experiência, sente-se vítima e reage. Mesmo sociopatas podem se viciar em vingança. Então eu acho que se quisermos realmente reduzir o número de atiradores em massa e melhorar nossos relacionamentos interpessoais, em casa é o mesmo processo de perceber. O que está acontecendo aqui é que estamos falando sobre o vício em vingança, ou pelo menos a busca compulsiva por vingança que está fora de controle. Talvez, se for no seu relacionamento íntimo, você só use batalhas verbais e talvez pequenas coisas mesquinhas, tipo: ah, você não gosta que eu deixe a tampa do vaso levantada. Hoje à noite vou deixar uma tampa levantada para você porque dane-se, você vai ter que lidar com isso. Isso pode ser um ato de vingança, busca de afirmação ou pequena sabotagem contra o outro. Até um relacionamento tão disfuncional levar a assassinato seguido de suicídio, onde o marido que amava a mulher e teve filhos com ela agora sente isso em sua mente. Ele construiu essa percepção de vitimização a tal ponto que quer se vingar de todos eles em um último grande ato final, mata todos e depois se mata. Em vez desse tipo de desculpa que a gente costuma dar na sociedade de mais um ato de violência sem sentido, sempre dizem que a pessoa má é outra, nunca eu, e isso não tem explicação. Isso não é mais verdade. Agora temos evidências realmente sólidas sobre o que está causando isso. E temos maneiras de lidar com isso, que valem muito mais a pena considerar como uma medida de saúde pública para reduzir a violência do que simplesmente levantar as mãos e dizer: existe um monte de pessoas más e um monte de pessoas boas, e nós somos diferentes. Você não é diferente. Quase todos podem ser provocados até cometer violência. Isso já devia servir de alerta para pensarmos: certo. Da mesma forma que se eu beber álcool ou tomar um opioide, vou sentir euforia. Todos nós sentiremos. Todos nós evoluímos para sentir prazer com opioides e álcool. Bem, da mesma forma, todos nós também sentimos prazer com o desejo de vingança provocado por mágoas e ao nos vingarmos. A questão que surge é: como controlamos esse intenso prazer biológico do cérebro? Existem formas de fazer isso. Em vez de eliminar ou evitar a mágoa, precisamos agir sobre nossa resposta a ela. Se todos podem ser afetados por isso, não faz sentido tentar evitar, não dá para evitar toda a mágoa. E também, já que a mágoa nem precisa ser real, ela só precisa estar na cabeça deles ou na nossa cabeça. Você realmente não pode ir atrás da mágoa, você tem que lidar com a resposta à mágoa, certo? Esse é um dos principais argumentos do livro, bem fundamentado na minha opinião. Existem infinitas mágoas no mundo porque, como você disse, nós as fabricamos e as enxergamos, e não há um grande juiz para elas. Acontecem o tempo todo. Algumas pessoas acumulam mágoas, vivendo intensamente quase tudo que lhes acontece. Isso não é um elogio, é um insulto, e para essas pessoas, elas têm dificuldade em lidar com essas mágoas. Devemos sempre tentar, é o que podemos fazer. A sociedade deve sempre buscar mais justiça, equidade e correção. No entanto, se quisermos realmente reduzir a violência, precisamos focar em como as queixas surgem. E como o sentimento real ou imaginado de vitimização é transformado dentro do seu cérebro em um ato de violência ou na intenção deliberada de causar dor a outro ser humano. E agora sabemos como isso ocorre. Os cérebros dos homens e das mulheres são diferentes nisso, ou eles eram igualmente vingativos? Parece que, neste momento, sem estudos totalmente exaustivos terem sido realizados, o desejo de vingança é igual entre os sexos. Mas uma das coisas que foi descoberta em estudos é que, para os homens que estão realizando um ato de vingança, o centro de empatia dentro do cérebro deles fica amortecido. Em resumo, ele é desligado. Não sentem empatia nem nós, já que sou homem. Nós não sentimos empatia pela pessoa que estamos punindo ou que está sendo punida, se estivermos testemunhando isso. Enquanto para as mulheres, o centro de empatia permanece ativo. As mulheres conseguem sentir empatia pela pessoa que está sendo punida. E isso pode ajudar a explicar algumas das diferenças no que nós experimentamos, que é os homens sendo muito mais vingativos e levando isso a um grau mais excessivo do que a maioria das mulheres nas mesmas circunstâncias. Interessante. Você mencionou ataques de vingança quase como uma emergência médica, como um ataque cardíaco. Quais são os sinais de alerta?
Alguém ou seus entes queridos? O que observar antes da vingança se tornar violenta? Existe algum tipo de sinal de onde há fumaça, há fogo que possamos identificar? Sim, tem um site chamado Saving Can, CIN.org, onde é possível ver sinais de alerta de ataques por vingança. E eles também estão no meu livro, A Ciência da Vingança. Mas o que você está procurando lá? Estamos melhorando nisso, mas ainda deixamos muitas pessoas passarem. Precisamos começar. A primeira coisa a fazer é começar a pensar em ataque de vingança como um ataque cardíaco. É uma emergência médica e deve ser o motivo pelo qual ligamos para o 192. Você sente uma dor no peito que irradia pelo braço esquerdo. E todos nós meio que aprendemos com a Associação Americana do Coração ou qualquer outro grupo médico a ligar para o 192. Não tente adivinhar, apenas ligue. E da mesma forma, coisas como alguém que está constantemente remoendo uma mágoa, não consegue deixar para lá, começa a expressar fantasias de vingança, e o que essa pessoa deseja fazer com alguém ou com um grupo, né, que geralmente é o caso, sabe? Elas têm mágoas contra um grupo inteiro, e quando não conseguem deixar para lá e continuam expressando isso, ou, como você deu o exemplo do cara no trabalho, há muitos casos de busca por vingança e violência no ambiente de trabalho que podem acontecer. Tiros em massa acontecem, sabe? Em escolas, locais de trabalho, shoppings, igrejas, em todo lugar. Mas entre as muitas coisas em comum, parece haver um padrão que levou a isso, que é a pessoa não conseguir deixar de lado as mágoas, expressando suas fantasias sobre o que gostariam de fazer. E então avançando para a aquisição ou obtenção de armas e identificando um alvo, um horário, um local e uma localização. Esse tipo de coisa, se isso começar a acontecer ou for expressado, então, sabe, alguém deveria ligar para o 190 imediatamente para que essa pessoa seja avaliada. Infelizmente, vou dizer que isso isso é o que podemos fazer do lado do público, do lado profissional. Ainda não houve um movimento na profissão de saúde mental para agir. Precisamos avaliar como essa pessoa está processando suas mágoas e desejos de vingança. Frequentemente, profissionais de saúde mental afirmam, após tiroteios em massa, que as pessoas consideram isso um problema de doença mental. Por que vocês não fazem nada a respeito? E eles respondem, não fazemos nada porque não é uma doença mental. Não existe uma doença mental para a violência. E isso é verdade. E também é verdade dizer que pessoas com doenças mentais graves, como esquizofrenia ou transtornos de personalidade limítrofe e coisas desse tipo, não são mais violentas. Ou estatisticamente, significativamente mais violentas do que qualquer outra pessoa. E isso também é verdade. Mas o que eles estão deixando para trás é essa ideia que é uma doença mental chamada transtorno do uso de vingança ou vício em vingança, que podemos tratar e avaliar assim como fazemos com dependências de drogas e álcool e começar a ajudar primeiro avaliando se alguém tem um vício moderado, leve ou muito severo. Oferecer serviços para ajudar essas pessoas a controlar e processar seus desejos de vingança, pois são apenas pensamentos dentro de suas mentes. Todos nós somos os mestres do nosso próprio cérebro. Às vezes precisamos de um pouco de ajuda para controlar nosso cérebro, e nós podemos fazer isso. Então eu ligaria para o 190 e trataria qualquer coisa assim como uma emergência de vingança, sabe? Uma emergência relacionada à vingança. Interessante, ataque de vingança. Curioso para saber a resposta. O que acha que ele fará? Acho que isso depende dele, não da gente. Você mencionou no livro que um dos indicadores de vício em vingança é quando alguém é rejeitado, digamos, romanticamente, e então ameaça suicídio. E essa realmente me marcou porque já vi isso aparecer no nosso Feedback Friday. É um quadro que fazemos onde damos conselhos. Já vi isso chegar na caixa de entrada, quando alguém diz, eu realmente quero terminar com meu namorado. Mas toda vez que eu tento fazer isso, ele diz, agora estou tão mal, vou acabar com tudo. E eu penso, isso é tão manipulador. Se alguém termina com outra pessoa e houve uma ameaça de suicídio, isso é só uma forma de fazer a pessoa se sentir culpada? É manipulação. O que fazer? Parece comum, as pessoas usam esse argumento sempre. Elas realmente usam, mas não há uma resposta única para todos os casos. Só para deixar claro, né, não sou psiquiatra nem psicólogo para diagnosticar ou tratar isso. O que você pode fazer, no entanto, é começar a avaliar e perguntar, sabe, você está falando sério sobre isso? Você tem um plano?
Quando você souber quando, hora, data, local. E se a pessoa conseguir dizer sim, eu tenho, então você pode estar salvando a vida dela ao ligar para ela. Você pode até estar salvando a sua própria, porque às vezes isso também se manifesta como assassinato seguido de suicídio, como sabemos bem. Sabe, casos de relacionamentos que terminam em assassinatos seguidos de suicídio são comuns, então leve isso a sério. Você está certo, Jordan. Muitas vezes, essas ameaças são só para fazer o outro se sentir culpado, pois a pessoa está em agonia. Eles pensam, preferia morrer do que passar por isso, e esse sentimento não é incomum. Mas se houver mais substância com planejamento, acho que você deve ligar ou tentar que a pessoa ligue. Achei curioso haver estudos em que camundongos preferem vingança à comida. Pode comentar sobre isso? Porque isso realmente mostra que isso é meio que parte de nós. Eu sei, isso nem existe de verdade, mas o nosso pequeno cérebro reptiliano, certo? Se outros mamíferos fazem isso em vez de comer, penso, entendi. Sim, é bem chocante. Estudos. Então, acontece que o cérebro do camundongo tem o mesmo circuito de dependência que o cérebro humano. Então, eles têm um núcleo accumbens, uma forma de perceber a dor. E então, houve alguns estudos com camundongos que foram realizados, nos quais os camundongos são treinados e enculturados para, por exemplo, se um camundongo vizinho entrar na gaiola e tropeçar, eles o atacarão e punirão. E então eles dão ao camundongo a opção de comer sua comida favorita ou atacar o camundongo intruso. E o camundongo vai atacar o camundongo intruso em vez de comer a comida. E então, depois de terem sido meio que treinados até esse ponto, eles tentam de novo, mas dessa vez eles dizem, ok, o camundongo pode comer sua comida favorita? Atacar o camundongo intruso, mas se ele começar a atacar o camundongo verdadeiro, ele precisa passar por essa grade elétrica. E isso basicamente vai eletrocutar seus pés. O que você sabe, os pesquisadores compararam a ser atingido por uma bala de canhão no estômago. E os camundongos, mesmo nesse nível, preferem atravessar essa grade elétrica para punir o camundongo invasor do que não fazer isso. O que realmente mostra um tipo de resposta viciante no nível dos roedores, sabe, no nível dos camundongos. Não podemos saber ao certo se o camundongo invasor é realmente visto como ofensivo e se o camundongo da casa está punindo-o. Mas quero deixar claro, né, uma invasão também é algo em tempo real. Um ato de ameaça, algo como autodefesa, e por isso também é possível que o mouse esteja apenas reagindo por instinto. Mas o que é meio estranho é que, e eu acho que isso favorece mais essa ideia, ser retaliatório é que, sabe, nós não planejamos ser machucados ou mortos, certo? E sabe, nós não nos colocamos em perigo, mas nos colocamos em posição de retaliar quando podemos por um erro do passado. Então isso é uma sutileza, mas é meio interessante. Interessante. Algumas pessoas podem pensar, isso é vício mesmo? Evoluímos essa resposta. Como isso seria um vício? Sabe, não é. Se é uma resposta natural, se é algo que tínhamos quando vivíamos em tribos, isso não é algum tipo de vício. Essa resposta é evoluída e natural. Talvez não sirva mais, mas não é um vício como fumar. Sim, na verdade tem uma boa resposta para isso. É uma boa pergunta, mas tem uma ótima resposta para isso. E é o seguinte... Nós também evoluímos de forma que quase 100% dos humanos, como eu disse antes, sentem euforia com opioides e álcool ou o prazer do tabaco. Nós evoluímos para todos gostarmos dessas substâncias viciantes. Isso é cerca de 100% das pessoas. Mas das pessoas que experimentam drogas, álcool, tabaco, apenas cerca de 20% se tornam viciados nessas substâncias. E esses 20%, sabe, é mais ou menos igual ao número de pessoas que, em estudos, dizem que realmente praticam atos de vingança quando sentem uma mágoa, contra cerca de 80% que dizem, eu penso em vingança. Eu acho que seria prazeroso, mas eu não faço. Então, podemos evoluir para todos gostarmos de algo. Também podemos aceitar que só cerca de 20% de nós realmente poderia se viciar nisso. Então, há um bom motivo para acreditar que isso é realmente um processo viciante. Pessoas que têm um vício são mais propensas a se viciar em outra coisa? Um viciado em vingança tem mais chances de se viciar em jogos de azar ou drogas também?
Fumantes têm mais propensão ao vício em vingança? Há dados sobre isso? Há teorias e estudos que apontam para isso. Eu não acho que isso tenha sido comprovado de forma conclusiva, mas uma coisa que eu acho que está bem perto de ser conclusiva é que, sabe, como eu disse antes, no vício você não só precisa querer a substância ou querer a vingança, mas você precisa de um córtex pré-frontal que tenha sido inibido ou sequestrado de tal forma que ele não vai te impedir de ir atrás disso, mesmo que isso esteja arruinando a sua vida ou a vida de outras pessoas. E então parece que, pelo menos nesse nível, as pessoas que têm inibições no córtex pré-frontal, em geral, vão ser mais propensas a caminhar para um estado de dependência. Não importa qual seja a substância ou o comportamento de que estamos falando, porque eles não têm o mesmo, como eu chamo no livro, eles não têm o mesmo. Circuitos de parada são aqueles que impedem certas ações, ao contrário dos circuitos de impulso viciante. Chamam isso de personalidade viciada, certo? Sim, quero dizer, esse é um termo que provavelmente eu não usaria, ou não sei se eu acho que isso é algo. Profissionais de saúde mental usariam esse termo, mas é meio que um traço de potencial aditivo nesse sentido. Existem pessoas que têm marcadores genéticos que mostram que o córtex pré-frontal delas é inibido. E essas pessoas tendem a desenvolver dependência mais rapidamente do que aquelas que não têm essa predisposição genética. Eu me pergunto, nós fazemos autópsias? Entendi, eu me pergunto se fazemos autópsias em atiradores em massa, assassinos em massa, e dizemos, caramba, olha essa estrutura cerebral. Eu sei do caso do homem com tumor que virou atirador, mas não é disso que falo, é outra coisa. É possível identificar algo específico no cérebro de um atirador em massa por ressonância magnética funcional? Aqui está cinza, era para estar claro e iluminado, mas está vazio, sem ninguém em casa. Fico pensando se isso aparece nelas. Até onde sei, não. O F do ressonância magnética funcional é de funcional. Então, o que era preciso? Alguém está vivenciando algo em tempo real e vemos o que ocorre em seu cérebro, diferente de uma autópsia que analisa basicamente as estruturas que restaram. E eu não tenho a experiência ou a especialização para falar sobre como isso poderia ser em uma autópsia, mas seria ótimo analisar isso. Se pudéssemos ver, talvez fosse útil. Vingança beneficiava a humanidade no início porque ajudava na sobrevivência e proteção, por isso não desapareceu da população. Me perguntavam muito sobre psicopatas e já fiz vários programas sobre o tema. Eles desempenham um papel útil na sociedade hoje em dia, então de certa forma vamos tê-los para sempre, certo? Você pode pensar, assassino psicopata, mas um neurocirurgião também pode ser psicopata. Com certeza eu estudei com alguém que foi para a faculdade de medicina para ser neurocirurgião. Não tenho dúvida de que ela era uma psicopata, estava em outro nível. Acho que muitos CEOs de alto escalão também são psicopatas. É verdade, eu esqueci que havia dados reais por trás disso, e você vê isso com frequência. Eu conheço muitos empreendedores em que eu penso, eu sou meio amigo desse cara, mas à distância, porque acho que ele é um psicopata. Ele é bem sucedido por ter foco total em uma coisa só, sem ligar para o resto. E os viciados em vingança, como ficam? Isso não é algo disfuncional? Não, isso já foi adaptativo e ainda pode ser hoje. Veja o motivo. Então, a principal teoria é que quando os humanos estavam saindo de suas cavernas individuais e decidindo viver em grupos e sociedades, para que uma sociedade tenha sucesso, ela precisa basicamente de uma forma de fazer com que todas as pessoas concordem, sigam e obedeçam a um conjunto semelhante de normas sociais, certo? As normas da sociedade. A outra coisa que ela precisa fazer para sobreviver em comunidade é ser capaz de impedir e dissuadir as pessoas de fazerem coisas como roubar seu parceiro ou roubar a comida de que você precisa para o inverno. Caso contrário, você não conseguirá procriar ou sobreviver. Acredita-se que buscar vingança era uma estratégia adaptativa na época. Avançando para 2025, e o que você precisa saber sobre o presente é que muitas dessas mágoas que discutimos não são feridas ao seu corpo, à sua capacidade física de sobreviver ou procriar. Elas ferem seu ego, que é apenas uma estrutura mental. E então buscar vingança, tentar punir as pessoas por feridas ao seu ego, que é como você corretamente explicou. Acho que o caso de Elliot Rodger, certo? O cara que matou todas aquelas garotas.
Sabe, muitos dos atiradores em massa, muita violência entre parceiros íntimos, bullying, todas essas coisas, sabe, nas plataformas de internet e redes sociais, onde há feridas intermináveis ao ego e tweets retaliatórios e respostas de volta. Todas essas coisas se tornam ou podem se tornar desadaptativas, se elas avançam para atos de violência ou outros sofrimentos humanos infligidos intencionalmente. Isso, você sabe, né? Vai te prejudicar ou prejudicar outra pessoa, vai ter consequências negativas. Muitos fazem isso, assim como a maioria das buscas por vingança. A própria violência é desadaptativa, então qualquer ato de violência não é algo relacionado à sobrevivência. Quero dizer, você poderia dizer, bom, e se for em legítima defesa? O ato de legítima defesa é uma ação de sobrevivência, e isso seria aceitável. Isso geralmente ocorre porque um ato violento estava vindo em sua direção, e você só podia lutar, congelar ou fugir. Então, tirando essa única exceção, todos os outros atos violentos são desadaptativos. Cara, ok, isso é interessante. É uma visão interessante. Se a vingança é biologicamente programada, ciclos de violência parecem inevitáveis, exceto se as sociedades se reprogramarem para evitá-la. Como a gente faz isso? Bem, quero dizer, pense nisso em termos de outros vícios novamente. Então, nós também evoluímos para sentir euforia com opioides e álcool. Isso provavelmente está certo. 100% de nós acertamos isso. Se dissesse que só falta resolver a violência em uma sociedade sem outros vícios, eu diria esperançoso, otimista. É como dizer, em uma sociedade cheia de jogos de azar, pornografia, fentanil e cigarro, você ainda quer acabar com a vingança? Cara, entra na fila. É entrar na fila mesmo. Mas o lado positivo disso é que todos esses problemas podem ser resolvidos de uma forma parecida. E existem vitórias e sucessos em ajudar as pessoas a se livrarem de todos esses tipos de vício. Mas essa é a melhor parte disso. A neurociência também mostra que, no caso da vingança especificamente, somos programados tão fortemente quanto para buscar vingança, para perdoar. E essa ideia de perdão, que é isso, é uma visão mais única sobre como o perdão se manifesta no cérebro e o que ele realmente significa. Não é apenas ou necessariamente uma experiência espiritual. É um processo dentro do seu cérebro que desativa a dor, em vez de apenas encobri-la com descargas de dopamina, que desativa o circuito de desejo de vingança e ativa a tomada de decisão do seu córtex pré-frontal. Então, agora realmente temos evidências da neurociência que meio que comprovam alguns dos ensinamentos sobre perdão de pessoas como Jesus e Buda. É fenomenal e funciona especificamente para o desejo de vingança. E nós podemos ensinar, podemos orientar e podemos usar isso. Só precisamos começar a fazer isso desde a juventude e acabar com essa ideia de que o perdão é fraqueza. Desculpe, pois o perdão não é suavidade ou fraqueza, mas o caminho supremo. É como um superpoder milagroso que qualquer um pode usar para se curar dos erros do passado. Muito impressionante. Quero dizer, você vê muita vingança e perdão, eu suponho. É como o Velho Testamento. Vingança, Novo Testamento, um pouco de perdão. Vimos como acabou. Você tem Caim e Abel, né? É tipo a história original de vingança. E isso nunca mudou. Quero dizer, eu já vi o Rei Leão, sabe? Eles jogaram o Scar da montanha no fogo, ou sei lá. Esse é o enredo de todo o filme. Na verdade, temos uma série, uma incrivelmente popular chamada Os Vingadores. Os Vingadores. Então, fala sério, cara. Hollywood está alimentando isso. Isso é perigoso? O entretenimento estimula o desejo de vingança na sociedade ou serve como uma forma saudável de extravasar? Estamos reforçando ciclos viciantes? O que acha? Acho que para 20% das pessoas isso reforça um comportamento viciante e para 80% não é tão perigoso. Mas nós não distinguimos entre os dois e não há como diferenciar ali. O que devemos saber, todos nós devemos saber, é que quando pagamos um ingresso para ver um desses filmes, estamos comprando a droga. O que queremos ver primeiro? Como é no início de todos esses filmes de trama de vingança, há uma experiência de vitimização séria para o protagonista, para o herói do filme. E nós, como seres humanos, todos temos esses centros de empatia. Nós conseguimos sentir instantaneamente a dor do protagonista, e uma vez que experimentamos isso, começamos a desejar vingança tanto quanto o protagonista. E então esperamos, ao longo do filme, que haja pequenos avanços,
que vão nos levar ao ponto em que finalmente vamos conseguir nossa vingança contra o vilão. Essa recompensa é o que queremos, por isso estamos lá e ficamos até o final. A emoção é intensa, ficamos eufóricos e vibrando nas cadeiras. Saímos da plateia pensando, onde posso sentir essa emoção novamente? E com certeza somos viciados nisso. E não é surpresa que tramas de vingança e filmes de super-heróis estejam entre as formas de entretenimento que mais arrecadam dinheiro. E não é surpresa que as redes sociais sejam do mesmo jeito. É o ridículo setor multibilionário que nos permite sentir as mágoas dos outros, expressar as nossas próprias e ainda nos dá gratificação instantânea ao enviar mensagens retaliatórias para outras pessoas que achamos que nos prejudicaram. E podemos fazer isso em nível de grupo e de população, então é o mesmo tipo de processo viciante. E nem sequer começamos a ensinar nossos filhos a lidar com essas emoções que eles estão sentindo e esses desejos e vontades tão fortes. No livro, você sugere que os Estados Unidos talvez tenham se tornado uma nação viciada em vingança. Resumidamente, que evidências você vê disso? No nosso sistema jurídico, na política, na cultura, quero dizer, cultura, nós discutimos filmes, tudo bem. E quanto ao nosso sistema jurídico, quero dizer, no nosso sistema legal, não querendo entrar demais nos detalhes como dois advogados nerds aqui. Mas quero dizer, nós temos um sistema de justiça punitivo. Na Noruega, eles colocam essas pessoas em uma ilha para viverem dignamente e aprenderem mecânica de automóveis. O sistema prisional é assim. Te colocam em um buraco escuro com comida ruim e pessoas perigosas. Para sobreviver, precisa entrar em uma gangue. Ao sair, não perca sua chance de ser funcional. Nós não vamos te ensinar a fazer isso nem nada. É tudo com você, mas a gente se vê de novo aqui em 2 anos. Esse é o nosso sistema, na minha opinião. É sim, e há muitas evidências disso. É um pouco cíclico. Em outras palavras, piora e depois melhora. E os Estados Unidos são mais, assim como muitas, provavelmente todas as nações e todos os grupos de pessoas mais ou menos vingativos em diferentes momentos das nossas vidas individuais e coletivas. Sabe, agora nós temos, uma administração que busca vingança, que representa um grupo de pessoas e um grupo de indivíduos que acreditam. Eles foram seriamente vitimizados nos últimos 20 ou 30 anos e ignorados. E foram oprimidos. E são vítimas da busca por vingança de outras pessoas. E agora eles querem vingança em troca. E é importante pensar na vingança não nesse sentido. Não é um problema político, não é, se você é liberal ou conservador, é um problema humano. Todos nós passamos por isso. Liberais sentem-se vítimas e também praticam atos de vingança, assim como os conservadores. O que eu acho que é o fator X são as plataformas de redes sociais que, nós como nação não estávamos prontos para elas, não estávamos nem um pouco preparados, que permitem grandes grupos de pessoas compartilharem e vivenciarem as mesmas ou semelhantes queixas em velocidade da luz e lhes darem oportunidades de retaliação. E, satisfazer seus desejos de vingança e também influenciar isso para uma certa porcentagem. Mover esses desejos de vingança do éter para o mundo real, usando as mesmas plataformas para planejar atos de vingança no mundo real. E podemos pensar, na insurreição no Capitólio como um exemplo onde isso realmente aconteceu. Havia a disseminação de reclamações sobre o Stop the Steal nas plataformas de mídia social. Havia desejos de retaliação em muitas palavras. Mas um certo grupo de pessoas se reuniu usando as mesmas plataformas para se encontrar, no Capitólio. Então, temos isso acontecendo agora de uma forma muito intensa. Enquanto toda a mídia meio que se aproveita disso e diz que é assim que se ganha dinheiro. A maneira de ganhar dinheiro na mídia é oferecer às pessoas motivos de queixa e oportunidades de buscar vingança. Eles estão fazendo isso. É o que todos fazem. Seja um telejornal ou um telejornal, entre aspas, ou programas de debate, isso está em todo lugar. Então, para mim, o antídoto para isso é começar a pensar sobre: para tornar a América grande, precisamos fazê-la um lugar de perdão novamente. Mafa, essa é a minha mensagem. Torne a América um lugar de perdão novamente. E nós já fomos assim, nós temos sido assim. A América tem sido uma nação incrivelmente tolerante e perdoadora. Japão, Alemanha? Você. Japão e Alemanha são 2 exemplos extremos.
Mas nós, sabe, desde a Guerra Civil, que, sabe, finalmente terminou através do perdão depois das hostilidades militares, foi preciso que nortistas e sulistas concordassem em não buscar mais vingança uns contra os outros e se perdoassem pelos erros do passado. Reunimos o país novamente. Depois veio a era dos direitos civis com mais ressentimento e busca por vingança, mas superamos isso. Tenho esperança de que isso também vai passar, como das outras vezes. Mas é preciso um compromisso de pensar sobre o perdão, não apenas como uma forma piedosa de tentar chegar ao céu. Se for assim para você, tudo bem. É mais sobre, no nível neurológico, podemos mostrar que isso reduz a dor do passado. Você pode realmente se curar dos erros do passado, até mesmo apenas imaginando como seria perdoar uma mágoa que está te atormentando. Agora você pode fechar os olhos e pensar: como eu me sentiria se decidisse perdoar a pessoa X pelo que ela fez? A maioria das pessoas diz: sentiria que esse peso sairia dos meus ombros. Eu sinto esse momento de paz e alegria. É surpreendente. E agora podemos ver neurobiologicamente como e por que isso acontece. Como tornamos o desejo de perdoar mais forte que o de vingança? Ou esse nem é o objetivo? Bem, quero dizer, acho que isso sempre é mais forte nesse sentido, Jordão. Nós queremos, tanto ao buscar vingança quanto ao perdoar, queremos que a dor do passado, as dores lembradas de nossas vidas parem. Queremos que essa dor acabe. Você pode escolher entre duas estratégias. Uma opção é buscar vingança, que traz dopamina e alivia a dor por pouco tempo, mas depois ela retorna com força. Ou você escolhe, mas isso traz todas essas consequências negativas já citadas. Ou você pode escolher experimentar o perdão que não encobre a dor. Na verdade, ele alivia a dor imediatamente e pode ser usado repetidamente sem efeitos negativos. Quero dizer, realmente é uma super droga que faz maravilhas. Você não precisa de um médico, você não precisa ir a uma farmácia. Você pode se dar isso quantas vezes a dor voltar, até que ela finalmente seja silenciada e o perdão vai silenciar a dor. Como você vê o potencial dos psicodélicos ou medicamentos peptídeos semelhante ao glucagon? Dizem que peptídeos semelhante ao glucagon, e psicodélicos podem causar vícios, por isso essa preocupação. Há algumas pesquisas recentes que mostram que isso pode reconfigurar nosso cérebro. Talvez seja necessário um pequeno detox de vingança. O que você acha do potencial desse tipo de droga ou intervenção? Parece promissor, mas ainda não foi estudado. Não posso citar pesquisas em que pesquisadores tenham feito isso. Deram a alguém motivo para ressentimento e desejo de retaliação, depois administraram um peptídeo semelhante ao glucagon, ou psicodélicos para ver o efeito. Mas eu acredito que quando eles fizerem isso, vamos ver benefícios reais. Porque parece realmente atuar no mesmo circuito de prazer e desejo da dependência que é consistente, não importa qual seja a substância ou o comportamento. Então, há todos os motivos para acreditar que isso ajudaria. Eu sei que no livro você tem um sistema muito detalhado de maneiras práticas de colocar as pessoas em julgamento, essencialmente na sua cabeça. Eu realmente não quero passar por tudo isso aqui no programa porque é bem detalhado. Mas se as pessoas pensarem, espera aí, mas você não nos disse como perdoar as pessoas ou como superar isso. O livro explica isso de forma detalhada e o chama de sistema não judicial. E eu acho que isso provavelmente é muito útil para pessoas que guardam rancor ou talvez sejam viciadas em vingança. Tenho certeza de que há pessoas na plateia agora mesmo pensando, esse sou eu. E eu acho que é bom saber que você não precisa ser Jesus ou Gandhi para perdoar as pessoas por acontecimentos graves. É isso mesmo, é muito mais fácil do que isso. E o que eu criei, sabe, nós dois somos advogados. Então, você provavelmente vai apreciar o método aqui. É simplesmente baseado em um julgamento, mas é um julgamento de faz de conta em que você pode julgar qualquer pessoa que já tenha te magoado ou prejudicado na vida. Mas durante esse julgamento de faz de conta, você interpreta todos os papéis. Você é vítima, depois réu, depois juiz e júri decidindo a culpa e aplicando punição. Depois, você, como diretor, aplica a punição na prisão. Por fim, você se torna juiz da própria vida, decidindo se e como vai superar os erros do passado. Estudamos isso em Yale e comprovamos que reduz rápido o desejo de vingança e aumenta a benevolência com quem te prejudicou. E o motivo pelo qual isso parece funcionar, e o motivo pelo qual as pessoas ao longo de milhares de anos têm buscado julgamentos, muitos de nós desejam, mas nunca conseguem um julgamento, certo? Quero dizer,
É muito caro e é limitado o número de pessoas que realmente conseguem chegar a um tribunal. Mas o que realmente queremos quando passamos por um trauma é a oportunidade de sermos ouvidos e de responsabilizar alguém. O sistema não judicial oferece essa oportunidade. Parece algo da sua cabeça, mas é mais do que isso. Porque a dor em si e as suas memórias do que aconteceu com você também estão apenas na sua cabeça. Elas não estão aqui fora, no mundo real. Você não precisa de um tribunal feito de pedra, argamassa, tijolo e madeira, rodeado de juízes e advogados que não são você, para ser ouvido e para responsabilizar alguém, decidindo culpa ou inocência. Então, quando você faz o papel de responsável ao administrar a punição, você recebe basicamente algo como metadona para um viciado em vingança. Lá você tem a experiência de realmente punir a pessoa que te prejudicou de forma segura na sua memória, onde isso não vai te machucar nem machucar outras pessoas. E então, na última etapa, você sente que passou pela provação. A maioria já enfrentou provações e você deve saber disso. Jordan Harbinger, eles não passaram. Há uma euforia ao vencer, mas depois vem decepção, dor e você pensa, uau, eu achei que me sentiria muito melhor por muito mais tempo. Depois de todo esse trabalho para chegar aqui, é muito decepcionante. Mas aqui, no sistema não judicial, você pode refletir sobre como se sentiria ao perdoar em vez disso. E é aí que você sente esse tipo de alívio eufórico de uau, eu realmente poderia sair desse momento e nunca mais pensar nisso. Eu quero isso, eu quero perdoar porque isso me beneficia. Não beneficia quem me machucou, me beneficia como vítima. O que você acha de Elon Musk e talvez um vício em vingança? Você fala sobre isso brevemente. Há alguns paralelos entre sua vida e a dele, exceto por ser bilionário. Essa, infelizmente, não foi copiada. Eu queria que ela tivesse aparecido, mas ainda tenho esperança. Ainda tenho alguns anos, talvez consiga. Será que esse livro vai dar certo? Você pode estar certo. Elon, infelizmente, parece que ele ataca, veja de novo. Nunca o conheci, nunca falei com ele, não sei o que se passa na cabeça dele. Mas pelo que parece, pelo comportamento dele por fora, é que ele pode ser muito vingativo, parece até gostar disso. Ele sente prazer em se vingar de quem acredita ter lhe prejudicado. E parece que ele tem dificuldade de controlar isso de vez em quando, porque isso frequentemente leva a consequências negativas muito maiores para ele mesmo e para seus projetos incríveis. Então, parece que ele pode estar, indo para esse lado compulsivo de buscar vingança, onde ele poderia se beneficiar de alguns tipos de ajuda e estratégias para conseguir controlar isso melhor. Não que ele esteja tendo dificuldades para ter sucesso de verdade, mas eu diria que, se ele não fosse tão vingativo quanto nem consigo imaginar o quanto ele já seria ainda mais bem-sucedido. Incrível. James Kimmel, muito obrigado. Foi realmente esclarecedor. Nunca tinha visto a vingança assim. Nem sabia que havia uma ciência por trás disso. E cá estamos. Sim, obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Agradeço de verdade.